Eita, Deus bom. Então, minha gente, Deus, Ele colocou no meu coração um tema que tem falado comigo. E eu sei que Ele vai te ajudar também a passar pelas dificuldades. Deixa eu respirar um pouco. Pelas provações, amém? Porque às vezes a gente pensa que só nós passamos por dificuldades. Às vezes a gente acha que todo mundo vive bem. Nós somos o escolhido. Né? E não, todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo passa por fases de dor, de sofrimento, em que a gente precisa perseverar, em que a gente precisa se manter confiante e firmes no Senhor. Isso não é exclusividade sua nem minha, não. Amém? E é tão bom quando a gente está em igreja, quando a gente está em corpo, que a gente percebe, né, compartilhando dores, que a dor que eu sofro, muitas vezes o outro já sofreu e a gente acaba crescendo e avançando junto. Não sei se já aconteceu com você. Amém? É tão bom a gente saber, a gente compartilhar as nossas lutas, irmão. Por isso que é bom a gente viver a igreja. Eu amo. E essa manhã, hoje de manhã eu falei essa noite, e essa noite eu falei hoje de manhã. Tô confundindo tudo. Mas essa noite, o fuso horário, né? Jet lag. Mas a gente sabe que quando a gente passa por uma provação, toda provação ela gera o quê? Uma ação. É ou não é? Já tem dizendo. Só que dependendo de como a gente vai reagir a essa ação, nós podemos sair mais maduros ou a gente pode simplesmente jogar fora todos os planos que Deus tem para nós. Depende de nós, não depende de Deus. O que Deus podia fazer, Ele já fez. É ou não é? Amém? E a gente precisa entender, a gente precisa confiar em Deus, porque confiança é muito mais do que um sentimento, é uma decisão. Às vezes a gente está sentindo, tudo está dizendo para não fazer isso, tudo está dizendo para ir contra a palavra de Deus. Mas se Deus está dizendo, se Deus falou, meu irmão, a gente precisa obedecer, a gente precisa confiar no Senhor, confiar na sua palavra, que é real e ela é eficaz. Amém? Nós precisamos decidir. Se a gente um dia entregou os nossos caminhos para Cristo Jesus, nós precisamos ter certeza de que Ele está cuidando de tudo. Senão nós vamos virar o quê? Crentes inseguros. Crentes vacilantes, inconstantes. Amém? Amém não, misericórdia, né? E quando a gente tem essa confiança no Senhor, meu irmão, a gente se torna mais seguro. Porque muitas vezes a gente está confiando em nós mesmos, na nossa força, na força do nosso próprio braço. Mas quando a gente confia em Deus, a gente enfrenta com mais confiança. Porque a gente fala, não, Deus já foi na minha frente. A gente não se torna um crente seguro, vacilante, mas um crente certo, corajoso, e eu creio que essa noite você vai sair assim, encorajado, amém? Para enfrentar as dificuldades que eu sei que todo mundo aqui tem alguma dificuldade, né? Então você vai sair daqui encorajado e sabendo, meu irmão, como enfrentar isso. Eu creio dessa forma. Quero encorajar vocês a dar um passo de fé e não desanimar, aleluia! Sabe, em 1 Samuel, no capítulo 30, Deus falou muito comigo através desse versículo. Não precisa abrir, eu vou só contextualizar. Mas Davi, fala de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia fala que Davi, quando ele chegou no seu acampamento com os seus soldados, ele percebeu que o acampamento tinha sido atacado e levaram suas mulheres e seus filhos e também os despojos. Ou seja, Davi tinha levado tudo daqueles soldados. E a Bíblia fala que Davi, ao invés de murmurar, de se entristecer, ao invés de agir como as outras pessoas, como os soldados agiram, porque os soldados estavam com raiva, estavam pensando, eu vou matar esse povo tudinho, vou apedrejar todo mundo. Não. Davi se entristeceu também, a Bíblia fala que ele se entristeceu. Mas o que foi que ele fez? Ele se ajoelhou diante de Deus, diante daquela circunstância e falou, Deus, o que eu devo fazer? Eu devo atacar os amalequitas? E a Bíblia fala que Deus falou, sim, você deve ir atrás dos amalequitas. E ele, enfim, ele vai atrás dos soldados amalequitas, encontra um Egito, um cara que era Egito,
E ele tinha atacado, junto com os amalequitas, o acampamento de Davi. E abandonaram ele porque ele estava doente, enfim. E aí esse cara foi essencial para encontrar os acampamentos dos amalequitas. E a Bíblia fala que o quê? Que eles obtiveram sucesso. E Davi e seus soldados recuperaram suas mulheres, seus filhos, os despojos. Por quê? Por causa de uma confiança no Senhor. E aí é que me faz pensar, Davi era um homem que agradava a Deus. Davi era um homem bom. E as dificuldades não deixaram de acontecer com ele. É ou não é? As dificuldades chegam, momentos difíceis chegam, provações chegam. E aí é o que eu quero falar na mensagem. Existe uma grande diferença entre provação e tentação. São duas coisas diferentes. E eu quero que fique bem claro isso. Provação, meu irmão, às vezes a gente não vai estar bem. Não é culpa nossa, mas simplesmente por a gente estar no mundo que jaz de maligno, circunstâncias vão acontecer. Amém? Isso são provações. E para que servem as provações? Para que a gente saia cada vez mais maduro no Senhor e mais parecido com Cristo. Amém? Eu queria que ler lá em Tiago 1, a partir do versículo 5. Aleluia, Deus é bom. Diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Aleluia, palavra de salvação, meu irmão, amém? Então nós precisamos entender que a provação, ela não vem para nos derrubar, mas ela vem para que a gente possa adquirir maturidade no Senhor, para que a gente possa crescer e avançar em Deus. Elas são necessárias na nossa vida. A gente não precisa orar: Deus, eu quero passar provação. Ninguém ora, ninguém é doido, né? Mas elas simplesmente acontecem. E quando acontecem, nós devemos ter uma atitude diferente com elas. Entender: eu vou sair melhor. Eu vou sair mais parecido com Cristo. Eu vou vencer essa etapa. Amém? Até porque a Bíblia nos fala muitas vezes, né? Nós como sendo ouro. E para que o ouro seja purificado, ele precisa o quê? Passar pelo fogo para que tire todas as impurezas. É ou não é? Assim como o fogo. Enfim, vou cantar não. Vai ser uma palhinha, depois do louvor canta. Mas você está entendendo, meu irmão? Nós somos preciosos nas mãos do Senhor, mas muitas vezes a gente precisa ser tratado. Nós estamos passando por um processo de quê? De santificação. Até que a gente chegue lá com Jesus, nós vamos passar por aflições, até que Jesus volte e a gente esteja com Ele eternamente na glória. São oportunidades para que a gente possa estar cada vez melhor. E vamos sim passar pelo fogo, porque é necessário. Sabe, Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão antes de lhe dar um filho. Deus trabalhou 13 anos na vida de José antes de colocá-lo no trono. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés antes de usá-lo como líder do seu povo. Jesus trabalhou 3 anos na vida dos apóstolos antes de enviá-los ao mundo. E todos nós precisamos passar por processos.
Todos nós precisamos passar por processos. Talvez um seja diferente de outros, mas todos nós precisamos. Você vai ser aquele que vai permanecer firme no Senhor ou você vai ser aquele que vai fraquejar? Que vai entristecer o coração de Deus? Porque Deus está na expectativa que a gente vença também, meu irmão. Ele está lá, ele vai conseguir, vai, vamos. Ele está conosco, ele não somente lança dificuldade e fala assim, ai, se vira. Não! Ele é um Deus presente, que está conosco em todo o tempo. A gente pode não ver, mas ele está lá. É só você parar e olhar para ele, meu irmão, que às vezes a gente está tão atordoado e a gente dá tanta ênfase à dificuldade que a gente esquece que Deus está conosco. Mas ele está lá. E quando a gente para e olha para ele, eu tenho certeza que ele responde ao seu coração. Que ele dá aquilo que você precisa. Sabe, eu vou dizer 5 coisas que vai nos ajudar a passar pela provação. Que Tiago, não sou eu que estou dizendo, Tiago nos disse, lá da Bíblia. E ele disse o quê? O primeiro passo é o quê? Pedir sabedoria. É ou não é? Peça. Se você está precisando, peça. E o que é sabedoria? É o uso correto do conhecimento. Porque não adianta nada a gente conhecer a Bíblia, mas não usar. Não praticar. Então, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Amém? A sabedoria é olhar para as dificuldades com os olhos de Deus. É aproveitar cada oportunidade para engrandecer o nome do Senhor. Para que o mundo possa ver a glória de Deus em nós. Como é que a gente consegue sabedoria, meu irmão? Pedindo. E quer mais? Pedindo com fé. Não tem outro jeito, é pedindo. Tem coisa mais fácil? Eu quero. Eu vou pedir, Deus me dá. Não tem coisa mais fácil, é só pedir. Peça que você terá. Amém? Aquilo que você precisa para enfrentar cada dificuldade já está em você. Outro ponto que nós precisamos é conhecer o caráter de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala lá, né, no versículo 7... Não, desculpa, no próprio versículo 5, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça, o nosso Deus é generoso e receberá. Qual é o caráter de Deus? Deus é um Deus generoso. Ele é um Deus doador. Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Daí a gente já tira. Quem daqui ia dar um filho para morrer pela humanidade? Quem? Só Deus, meu irmão. Deus é generoso. Ele é dar. E você não precisa entender. Deus não está tomando nada de você, não. Um exemplo disso é o exemplo de Isaac. Quando Abraão Deus pediu Isaac, o filho da promessa. Mas Abraão tinha tanta convicção de que ele voltaria com Isaac, que quando ele chega para o seu servo, ele pede, né? Espera um tempo que já voltaremos. Ele não falou, já eu vou voltar. Não, ele falou, já voltaremos. Então, ele tinha convicção, ele tinha conhecimento do caráter de Deus. Sabe, mais do que saber, mais do que Deus conhecer o caráter, o coração de Abraão, eu vejo, Deus falou comigo, era sobre, será que realmente Abraão conhecia o coração de Deus? E a gente vê que ele conhecia. Porque ele não se desesperou em nenhum momento. Então, será que a gente conhece o coração do nosso Deus, meu irmão? Porque se a gente conhecer, a gente tem convicção de alguma forma, não sei como, mas de alguma forma Deus vai operar o seu milagre, o meu milagre. Porque em Deus não há falta. Amém? Precisamos ter convicção disso. Quando somos provados, nós precisamos orar com fé. E Tiago fala, né? De 2 resultados negativos do crente que ora, mas duvida. E o primeiro é o quê? Fracasso na oração. A gente vê lá. Você pode deixar a Bíblia até aberta, porque eu estou fazendo versículo por versículo. Então, se você quiser acompanhar, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, amém? Eu sou apenas o vaso. E você tem que ter expectativa no Senhor. Amém? Se você sabe que Deus é um Deus grande, um Deus poderoso, então fique com expectativa para aquilo que Ele vai trazer essa noite. Porque Deus, Ele não opera coisas pequenas, Ele faz tudo grande. É assim.
Ele faz mais daquilo que a gente pode pedir ou pensar, né? Eu gosto de falar, eu nunca imaginei que eu ia estar pregando no culto de domingo, mas estou aqui, né? Por quê? Processos, minha gente, processos. Provações. E a gente vai cada vez mais adquirindo maturidade, conhecimento, sabedoria. Amém? Ainda falta muito, uma longa caminhada. Mas eu tenho colocado essa palavra em prática. E glória a Deus por isso, porque Deus ele é fiel para cumprir. Amém? Então, minha gente, quando a gente duvida, a gente tem o quê? Fracasso na oração e inconstância espiritual. Ou seja, quando a gente é um crente inconstante, nós somos levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa que aparecer, que a gente olhar na internet e ver, eita, não precisa congregar não precisa estar na igreja não, para ser salvo. Porque o relacionamento com Deus é eu e Deus, não precisa de mais ninguém. Gente, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente conhece a Deus, nós entendemos que nós precisamos sim do corpo de Cristo. Nós precisamos estar congregando, nós precisamos estar juntos. Então a gente não é levado por qualquer coisa, por qualquer vento de doutrina. Ah, mas é porque conviver é difícil. E aí é a aprovação para lhe deixar o quê? Mais maduro. Você não tem a liderança que você quer, não, meu irmão. Você tem a liderança que você precisa. Amém? Para forjar mesmo o nosso caráter, para pôr a gente no fogo. Oh, meu Deus do céu, fulaninho. Então, começa a orar e agradecer a Deus pelas aquelas pessoas que te ajudam a formar o seu caráter. Amém? Eu sei, meu irmão. São pessoas, é o corpo que vai nos deixar cada vez mais parecidos com o Senhor. Então, a gente precisa ser confiantes na palavra do Senhor. Amém? No versículo 9 ao 19, ao 11, diz que quando somos provados, nós precisamos nos alegrar nas riquezas espirituais. Amém? Jim Elliot, mártir. Jim Elliot, um mártir morto, é porque mártir morto fica bem difícil de falar, né? Vocês entenderam. Pelos índios Aucas diz, não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar o que não pode perder, né? Vamos ler lá, de 9 ao 11. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. Então, muitas vezes a gente pensa, o meu problema, o pobre, né? Vamos dizer. O pobre pensa, o meu problema... não. É o que? É falta de dinheiro. E aí, quando vai para um rico, a gente vê que o rico passa por problema de quê? Pensa, meu Deus, como eu sou vulnerável. E a gente precisa entender que a nossa confiança não está nas riquezas, porque a gente viu até mesmo com a Covid. Levou todo mundo, levou rico, levou pobre, não tinha dinheiro que fizesse. É ou não é? Por isso que a nossa esperança precisa estar no Senhor. Porque nós somos vulneráveis, meu irmão. Amém. Nós precisamos acumular riquezas no céu. Porque a gente pode acumular milhões, bilhões. Quando morrer, vai ficar tudo aqui. Então, o que a gente precisa mesmo é se importar em acumular riquezas no céu. É em agradar o coração do nosso Deus. Amém? Quando somos provados, nós precisamos estar de olho na recompensa. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim. Amém? Pois estas aflições leves e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e que durará para sempre. Deixa eu dizer, são provações, são aflições leves e momentâneas. Deus, ele não dá um peso maior do que aquele que a gente pode aguentar, não, meu irmão. Amém? Deus, ele é um Deus bom. Teve até uma frase que eu falei hoje de manhã, que é: se Deus
é o nosso problema, quem vai ser a nossa salvação? A gente vai botar esperança em quem? Porque às vezes a gente culpa Deus pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Simplesmente porque acontece, essa é a resposta. Não procure um porquê, mas procure aquele que pode te ajudar a passar por esses problemas. Ele já te ajuda, você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus. Nós somos bem-aventurados. Sabe por quê? Porque nem a prova é capaz de nos derrubar. Amém? Nós somos provados para que a gente possa cada vez mais ser madura para o nosso bem. É uma oportunidade da gente demonstrar, da gente provar quanto Deus é poderoso. Porque deixa eu dizer, é tão bom você experimentar um milagre do Senhor. Você está passando por um problema e às vezes parece que é no limite, né? No limite, meu Deus, estou precisando de R$1.000. Aí no limite, no dia de você pagar a conta, fechar a fatura, do nada aparece R$1.000 na sua conta, alguém oferta na sua vida. É ou não é? São provações que nos fazem experimentar a bondade de Deus. E o milagre de Deus. Então a gente precisa começar a olhar as provações com outra ótica. Não é para te derrubar, entenda isso. Não é para te derrubar. Você vai sair dessa melhor. E eu queria ler uma breve história de uma mulher piedosa que tendo enterrado um de seus filhos, recolheu-se à sua melancolia. Contudo, quando leu Salmos 18:4, vive o Senhor, foi consolada. Então outro filho morreu. Ainda assim ela permaneceu calma e confiante, enquanto disse: o consolo pode morrer, mas Deus está vivo. Porém, o mais pesado golpe de todos ocorreu quando seu amado esposo morreu, e ela quase foi subjugada pelo sofrimento. Mas sua filha, que sobrevivera, observando como antes sua mãe falava para confortar-se a si mesma, perguntou-lhe desconsolada: Deus morreu, mamãe? Deus morreu? Isso alcançou o dolorido coração daquela mulher, e a sua antiga confiança no Deus vivo retornou. Deixa eu dizer uma coisa, enquanto Deus vive, há esperança. E Deus é eterno. Não estou querendo dizer que foi Deus que quis que isso acontecesse, até porque a morte é consequência do quê? Do pecado. Não vem de Deus, amém? E a gente sabe que até para isso, Deus levou até nossas dores, nossas enfermidades na cruz. Então a gente precisa orar mesmo com fé. E eu creio que os doentes serão curados e salvos. Amém? Como tem dizendo lá em Isaías 53. Mas a gente está no mundo e o pecado e o salário do mundo. O salário do pecado é a morte. Amém? Sabe, mas eu fui muito tocada por essa história porque acho que enquanto Deus vive, a gente precisa colocar a nossa esperança no Senhor. Não é nas pessoas, não é na riqueza, não é nas coisas desse mundo, mas é no Senhor. Porque quando a gente coloca a nossa esperança no Senhor, nada nos abala. Porque Deus, Ele é poderoso, como a gente cantou. Ele é grande. Não há nada que pode derrotar o nosso Deus. Então, quando a nossa confiança está afirmada em Deus, não vai ser qualquer coisa. É como aquela casa, né, que é firmada onde? Na rocha, não é na areia, mas é na rocha. A gente vai estar firme, pode passar o vento que for, mas a gente vai estar firme e confiante no Senhor. Porque Deus é a nossa rocha, Jesus é a nossa rocha. Só nele, minha gente. Só nele mesmo, para a gente conseguir passar pelos problemas e dificuldades dessa vida. Sem ele é muito difícil. A gente vê, né? Tanta gente procurando psicólogo, psiquiatra, eu não estou falando contra isso, mas eu creio que acima de tudo é Deus, a gente tem que procurar o Senhor, tomando remédio que muitas vezes não faz bem, mas a gente tem um remédio que é muito melhor do que qualquer outro, que é Deus, que é a nossa salvação. E deixa eu dizer, para a gente viver nesse mundo sem remédio é um milagre. Nós somos um milagre. Porque Deus, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado das nossas emoções, Ele tem cuidado da nossa vida. Amém? Porque a gente sabe, está ficando sim cada vez mais difícil, né? Mas a nossa vida não, com o Senhor, está sendo cada vez mais, está ficando cada vez melhor. O mundo pode piorar, mas a nossa vida só vai melhorar. Você crê?
E aí, meu irmão, eu queria passar pela próxima fase. Eu queria falar agora sobre tentações. E as tentações, vamos ler lá no versículo 13, a partir do versículo 13. Diz assim: e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. E esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Amém? Então, uma pessoa que é madura, uma pessoa que é paciente, nas provas transforma o quê? Provas em, como eu falei, em degraus. Não faz disso muro, mas uma oportunidade para avançar. Mas aquelas pessoas que são imaturas, elas fazem das provas o quê? Transformam em quê? Tentação. E a tentação vem de onde? Dos nossos maus desejos, da nossa carne. É ou não é? E Satanás se aproveita disso. Satanás se aproveita desse momento de dificuldade, desse momento de fraqueza. Para quê? Para tentar. Então, a gente precisa ter entendimento. A gente até vê isso. Satanás é tão ousado que ele tentou o próprio Jesus, né? Quando Jesus estava lá no deserto, Satanás olhou para Jesus e falou: se tu é Deus, por que tu não transforma essas pedras em pães? Ah, bicho nojento. Não é não? Ousado, atrevido. E Jesus retrucou com o quê? Com a palavra. Pondo em prática a palavra. Então, meu irmão, nós devemos entender 3 fatos, considerar 3 fatos para vencer a tentação. E o primeiro passo é que nós devemos olhar para a eternidade. Amém? Amém? Lá no versículo 14, diz que a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam, como eu falei aqui. Então, a tentação, às vezes, o desejo, ela pode até ser algo bom. Por exemplo, dormir é bom, mas a preguiça é pecado. Comer é bom, a gente precisa comer. Mas o quê? A gula é pecado. Sexo foi criado por Deus, é uma bênção. Mas fora do casamento é pecado. Então os desejos, eles devem estar sob controle e não no controle. Porque a partir do momento que a gente coloca o controle nas mãos dos nossos desejos, nós somos enganados. Aí vem o engano. Você não vê lá no jardim, quando começou tudo, essa história de pecado. Adão e Eva tinham todos os frutos, tinha todo tipo de árvore, mas Deus falou, não coma de uma. E aí, ele olhou para o quê? Eles olharam para o quê? Para a falta, para aquilo que não tinha. E se deixou ser enganado, desejo, começou com desejo. E aí foi o quê? Satanás se aproveitou disso, mentiu para eles, dizendo, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Se aproveitou daquilo e se deixou ser tentado. E aí o que foi que aconteceu? Morte. Morte além da separação, né, com o Senhor, teve que é resultado da o quê? Da morte espiritual. Também teve a morte natural. Você acha, meu irmão, que se Ló pudesse ver, Ló de Abraão,
pudesse ver a consequência da ganância dele, o caos que tornou aquela terra que ele escolheu, você acha que se ele conseguisse ver o futuro, você acha que ele teria aceitado? Não. Então a gente não pode nos deixar ser enganados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Nós temos que colocar o Senhor no centro de todas as coisas. Lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então não se engane não pense que é coisa, mas é coisa pouca, é uma coisinha besta, Deus nem se importa com isso. Começa assim. Porque Deus tudo vê, a gente precisa ter temor até nas pequenas coisas. Precisa ter reverência ao Senhor. Será que Deus se agrada disso? Será que Deus não se agrada daquilo? É sobre isso, meu irmão. Porque senão a gente vai ser tragado pela tentação. E aí a provação vai se tornar o que ainda é muito mais difícil. Porque vai nos gerar a morte. E não ao crescimento, mas a morte. Então tome cuidado, meu irmão. É sério, o caso é sério. Deus é sério com a sua palavra. Aleluia. Estou rindo para ver se dá uma amenizada, mas a gente sabe que é sério. No versículo 17, diz: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Então você olha ao seu redor, meu irmão. Olha ao seu redor. E veja, sabe o quê? A bondade de Deus. Eu tenho certeza, meu irmão, só você está vivo aqui, já é a bondade de Deus, a graça e o favor do Senhor na sua vida. A gente precisa olhar para aquilo que nos traz esperança. E com isso, encher a nossa cabeça e a nossa mente. Renovar pela palavra de Deus. Lutero diz, você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça. Mas pode impedir que ele faça um ninho. As tentações vêm. Pensamentos vêm. Medo vem. Insegurança vem. Todo mundo passa por isso. Ou você acha que eu estou aqui com as pernas tremendo? Não. Passa. Mas que resposta você vai dar a isso? Você é guiado pelo medo, pelos seus sentimentos? Não. Então a gente precisa estar cada vez renovado e entender, meu Deus, qual é o propósito que eu vivo? Qual é o propósito que eu estou aqui na terra? Por que eu estou aqui? Será que é para me satisfazer, fazer as minhas vontades, ou será que é para agradar o Senhor? Porque vale muito mais a pena agradar o Senhor. Se você está aqui, você crê, meu irmão, que Ele é real, que existe uma eternidade com Ele. Porque senão, por que você está aqui? E a gente está aqui, no meu caso, eu preciso falar aquilo que precisa ser dito, aquilo que está na palavra. Não é para consolar a sua alma. Também. Mas também para trazer confronto. Confronto contra o pecado. Por quê? Por amor à sua vida. Amém? E pela minha vida também. Eu gosto da mensagem que me confronta, que me tira da inércia. Porque um crente inerte, para Satanás está tudo bem, pode ir para a igreja. Não está fazendo diferença nenhuma mesmo. É presa fácil. Aleluia. Palavra de salvação. Elizabeth Jorge diz o seguinte: pedi todas as coisas para que pudesse desfrutar a vida. Foi-me dada a vida para que pudesse desfrutar todas as coisas. Não recebi o que pedi, mas tudo o que precisava. Quase que a despeito de mim mesmo, minhas orações não respondidas foram respondidas. Eu sou dentre todos os homens o mais ricamente abençoado. Você já tem a vida, meu irmão. Desfrute com sabedoria. Desfrute com cuidado. Com entendimento, com devoção, com temor ao Senhor. Desfrute debaixo da palavra. Amém? Ressignifique sua vida. Sua vida não é só para ser vivida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. É para ser vivida com propósito e com entendimento. E a gente precisa ressignificar também as provações que chegam até nós.
olhe para dentro e considere a natureza divina em você. No versículo 18, diz o seguinte: por sua própria vontade, ele nos gerou, por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Aleluia! Então, quem nós somos, meu irmão? Os primeiros frutos da criação do Senhor. Deixa eu dizer, existe um sopro, um fôlego de vida. Você tem um DNA de Deus. Deus habita dentro de você. Você não é qualquer coisa, não. Você é preciosa aos olhos dele. Crie confiança nisso, meu irmão. Não crie, você não pense que a gente só vence Satanás quando a gente entende a nossa realidade, que nós somos seres espirituais. E nós precisamos vencer e derrotar Satanás. Deus já derrotou, na verdade, né? Satanás já está derrotado. Mas as tentações, como? Orando. Se sujeitando. Pedindo sabedoria. A gente só vence as tentações como, meu irmão? Acabei de dizer, né? Se entregando a Deus espiritualmente. Não é naturalmente. Porque tem batalhas que a gente vive que a gente pode até achar que é natural, mas é espiritual. Então, nós que somos seres espirituais, nós somos seres espirituais e eternos, nós vamos vencer as tentações espiritualmente. Amém? Tem até um versículo que diz assim, lá em 1 Coríntios 10, 13. Primeira Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia! Eita, Deus maravilhoso! Nós já temos o que nós precisamos, meu irmão. Então se alegre. Amém? Se alegre no Senhor. Deus é maravilhoso. Amém? E para concluir, eu queria chamar o louvor. Terminei. Foi rápido, né? Mas eu creio que a palavra está sendo ministrada no seu coração. E a gente não está aqui, né, para encher linguiça, mas para falar aquilo que Deus quer que seja dito. Se Deus quer que fosse assim, então assim será. Amém? Então, meu irmão, para concluir, né? Assim como todo mundo, nós passamos o quê? Por provação, por tentação, mas nós precisamos ser firmes, seguros no Senhor. E eu quero finalizar essa ministração com um texto. É uma historinha, na verdade, é uma historinha infantil. Mas, quando eu li, meu Deus, eu me emocionei. Falou muito com o meu coração. E de manhã eu falei, não vou chorar. E aí eu comecei a chorar e eu não conseguia ler. Eu ficava tentando ler, mas as lágrimas desciam. Porque Deus falou profundamente com o meu coração através dessa historinha. E me revelou algo muito precioso. Eu queria que você prestasse bem atenção, amém? Era uma vez uma sementinha pequena, tão pequena que cabia na palma da mão. Ela vivia dentro de um pacotinho, junto com outras sementes, e sonhava em crescer, ver o sol, sentir o vento e virar algo bonito e cheio de vida. Um dia, um fazendeiro gentil abriu o pacotinho e disse à sementinha: hoje é o seu dia, vamos começar a jornada. A sementinha ficou animada. Ela achou que logo veria o céu. Mas, em vez disso, o fazendeiro a colocou dentro da terra, num lugar escuro, apertado e silencioso.
Está tudo bem? Ela pensou assustada. Por que estou aqui no escuro? O tempo passou, choveu, fez frio, depois calor. Lá debaixo da terra, a sementinha começou a duvidar. Será que eu fui esquecido? Será que nada vai acontecer comigo? Mas sem ela perceber, o fazendeiro vinha todos os dias, regava a terra, cuidava do solo e falava com carinho. Ainda não é hora, mas vai dar tudo certo. Aos poucos, algo começou a mudar. A sementinha, agora um brotinho, rompeu a terra e viu a luz pela primeira vez. Ela cresceu, se tornou uma planta linda e, enfim, entendeu. O fazendeiro nunca esqueceu. Ele estava cuidando dela o tempo todo, mesmo quando ela não podia ver. Essa história é simples e profunda. Mostra como Deus age conosco. Às vezes parecemos enterrados, sozinhos no escuro, mas Ele está cuidando, preparando tudo com amor e paciência. O tempo da espera também é tempo de cuidado. Deixa eu dizer uma coisa. Deus estava o tempo todo esperando junto com você, meu irmão. Às vezes a gente parece que está enterrado, sozinho no escuro. Deus, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não fala comigo? Mas Deus, Ele está lá o tempo todo na expectativa. Meu filho, eu quero que você cresça, eu quero que você avance, eu quero que você se torne algo lindo, eu quero que você ilumine o mundo com a sua beleza, influencie o mundo com a sua beleza. Ele está na expectativa para ver você crescer, meu irmão. Ele não dá porque ele não é ruim, não. Ele não dá porque a gente precisa passar pelo processo. Estava o tempo todo esperando conosco. Nunca esqueça, Deus, assim como